Fala galera, hoje viemos aqui fazer o nosso segundo vídeo no YouTube e queremos falar sobre um assunto extremamente polêmico no Instagram da Chloe, que é a leishmaniose. Algum tempo atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram dela, perguntando o que vocês queriam saber sobre a leishmaniose, porque é algo que todo mundo me pergunta. Eu recebo muitas dúvidas em relação a isso e infelizmente hoje ainda é um assunto muito polêmico e que existe muito preconceito. Então eu coloquei lá essa caixinha de perguntas pra gente conseguir entender o que vocês mais querem saber e tentar trazer pra vocês um pouquinho disso e tentar explicar um pouco como funciona e como acontece, entre outras coisas. Então eu separei 5 perguntas dessas que me fizeram para que a gente consiga explicar um pouquinho para vocês e exemplificar como acontece, como é transmitida. E aí eu vou fazer o vídeo baseado nessas 5 perguntas para que vocês consigam entender. Provavelmente eu grave outro vídeo sobre leishmaniose, porque como eu disse é um assunto muito polêmico e que gera muitas dúvidas. Então eu vou fazer esse vídeo e a gente vai render ele a partir das dúvidas que vocês tiverem, do que vocês quiserem que eu acrescente. Primeiramente, para quem não sabe, Chloe é uma cachorrinha que é portadora de leishmaniose, e a leishmaniose é a mesma coisa que o calazar, que muita gente hoje conhece, né, como o calazar. Então, Chloe é uma cachorrinha que ela é portadora do calazar, da leishmaniose, e ela faz o tratamento contínuo da doença. E aí eu vou começar agora respondendo para vocês as perguntas que eu separei. Algumas eu juntei porque eram muito parecidas e as dúvidas são muito parecidas, as dúvidas que vocês têm. Juntei algumas para que a gente consiga explicar de forma rápida e de forma que vocês consigam entender bem também. A primeira pergunta que eu anotei aqui, eu fiz meu bloquinho de notas porque estamos muito blogueiras, muito youtubers. Então, a primeira pergunta que eu anotei e que é uma pergunta muito comum lá, é como é transmitida a leishmaniose e qual que é o mosquito transmissor. A leishmaniose, gente, ela é uma doença A leishmaniose é uma doença transmitida através de um flebotomídeo, que popularmente é conhecido como mosquito palha. E a forma mais fácil de explicar aqui em relação a esse mosquito palha. Esse mosquito palha, ele é um mosquitinho que tem costume de ficar em local que tem acúmulo de matéria orgânica, fezes acumuladas, folhas secas, lixo, entre outras coisas. E é um mosquito que ele tem uma predileção por horários mais no finalzinho da tarde, sabe? Assim, umas 5, 6 horas da tarde. Ele tem essa predileção, mas não quer dizer que em outros horários eles não vão transmitir a doença ou vão trazer algum problema para a saúde dos animais. Então, a leishmaniose ela é uma doença que é transmitida apenas por este mosquito entre o ser humano e o cachorro, né? O ser humano e o animal. Não só o cachorro, também pode ter em outros animais, como por exemplo no gato pode ter, mas no cachorro é muito mais comum. Nesses outros animais ela é mais rara. Então ela é transmitida através desse mosquito, ele vai picar um animal que está doente e vai picar o ser humano que está saudável, e aí vai transmitir essa doença. Só que existe problemas em relação à transmissão entre os animais, que essa transmissão ela não é baseada apenas em relação ao mosquito. Por quê? Ela pode transmitir também através da cópula, né, que é quando os animais cruzam da fêmea para o macho ou do macho para a fêmea, entre o contato de mucosas deles, e pode transmitir também através da placenta, que seria uma transmissão da mãe para o filhote. Então, uma cadela que tem leishmaniose, ela não pode se reproduzir porque os filhotes possivelmente vão nascer com a doença. E uma cadela também que tem leishmaniose, ou um macho também que tem leishmaniose, ele não pode reproduzir por ser um transmissor, então ele vai transmitir pro animal que estiver cruzando com ele. Então, a primeira coisa que eu já quero deixar clara aqui é que animal que tem leishmaniose é muito importante que seja castrado para evitar essa transmissão entre esses animais. A segunda pergunta é uma pergunta muito polêmica e que é algo que me perguntam muito e que é difícil de falar, é algo que existe muitas controvérsias, muita polêmica, muita gente preconceituosa em relação a isso. E eu juntei 2 em uma para tentar explicar para vocês e agilizar. Que é: porque é comum ouvir que a melhor solução é sacrificar o doguinho e o pessoal da prefeitura não chega e implica?
Vamos lá. A leishmaniose ela é uma doença que ela é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que ela vai transmitir do animal para o ser humano. Então, ela é uma doença que requer um cuidado maior em relação a isso, porque a gente precisa muito se preocupar com a saúde humana, mesmo que o nosso amor pelos animais seja enorme, mas a gente precisa se preocupar com a saúde humana. Então, é algo que é mais chato e mais polêmico por ser algo que pode transmitir para o ser humano. Então, muita gente tem muito preconceito em ter um animal que tem leishmaniose e achar que vai ficar doente, que vai ser transmitido, que vai prejudicar. Hoje em dia, já é comprovado que a eutanásia dos animais, sacrificar os animais, não é algo que vá impedir a doença de continuar aí, que vá erradicar a doença, não é uma solução para que essa doença seja exterminada. Então, existem alguns casos em que, existem situações em que essa eutanásia ela é utilizada de forma correta nos animais com leishmaniose e existem situações que ela é utilizada, mas que não estou dizendo que não é correto, ao meu ver, não é algo eficaz, mas que infelizmente é difícil de discutir. Hoje em dia existe ainda uma discussão muito grande, principalmente entre a medicina e a medicina veterinária em relação a isso. Por que eu acho que Por que é algo que não é tão eficaz essa eutanásia em animais que são positivos? Como funciona? Animais positivos, eles podem ser animais que não têm nenhum sintoma. Como funciona essa relação da eutanásia? A leishmaniose é uma doença que ela ataca não só o sistema externo do animal, não traz só sintomas externos. Chloe, você tá com a orelha na frente do meu rosto. Como também ataca internamente o animal, ou seja, os órgãos, as funções vitais do animal. Então, muitas vezes, o animal que é positivo, ele sofre muito em relação à doença. Chega uma situação que ele não tem uma qualidade de vida, não tem um bem-estar, principalmente quando ele é diagnosticado tardiamente, né? Ele já tem a doença há muito tempo e é diagnosticado depois de muito tempo, então a doença já chegou a atacar muito os órgãos, o organismo em geral do animal, e aí ele não tem mais uma qualidade de vida, ele deixa de ter um bem-estar, ele sofre, e aí essa é uma das situações em que a eutanásia ela é utilizada e que é algo que deve ser feito, porque o animal perde a qualidade de vida, o animal não tem um bem-estar, e muitas vezes a gente tem que escolher também entre o bem-estar. Muitas vezes a gente tem que escolher entre o bem-estar e a vida do animal, porque não é como a gente, é difícil de falar assim, de falar isso, porque os animais eles sofrem muito em relação a isso, é muito difícil, principalmente quando já tá em uma situação decadente, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado em relação ao bem-estar do animal, né? Às vezes a gente ama muito, mas tem situações em que já não é possível o animal viver e ter uma boa qualidade de vida e conseguir também ser um animal que vive normalmente. E aí existe outra situação em que a eutanásia também é feita e que infelizmente é algo que deve ser feito, que é onde o animal ele é doente e ele não tem uma pessoa que tem condição de cuidar. O tutor do animal não tem condições de cuidar dele, não tem condições de arcar com o tratamento, que inclusive não é um tratamento tão caro, ele é um tratamento de valores variáveis, depende do mês, depende do que você vai fazer com o animal, porque é algo que o animal precisa ter acompanhamento, né, anual. Mas é nessas situações em que o tutor do animal ele não tem condição nenhuma de cuidar, não tem condição de fazer o tratamento, ou ele não tem interesse em fazer esse tratamento, né? Às vezes por ter esse preconceito. Então, infelizmente, nesses casos, a eutanásia ela deve ser feita, porque o animal não sendo tratado, ele vai ser um risco para a população e também ele vai ser um animal que vai sofrer, que vai chegar àquela situação que eu disse para vocês de não ter mais uma qualidade de vida. E outra situação também que deve ser feita a eutanásia é a situação onde se tem animais de rua positivos e que ninguém vai adotar. Inclusive é muito difícil esses animais serem adotados, eu inclusive citei isso para vocês no nosso primeiro vídeo. É muito difícil esses animais serem adotados, então animais de rua que têm a leishmaniose e que não tem ninguém que possa cuidar, não tem nenhum tipo de tratamento, eles vão perder a qualidade de vida, eles vão literalmente definhar. Então são situações em que é importante que essa eutanásia seja feita
infelizmente, para evitar o sofrimento do animal mesmo e também não trazer tantos riscos. E aí, eu vou chegar na parte em que me perguntaram, né, como eu já disse, em relação à prefeitura da cidade. Não é algo que eu quero aqui falar muito, porque também é algo polêmico, infelizmente, leishmaniose tudo é polêmico, mas enfim. Mas ninguém é obrigado a entregar seu animal para a prefeitura, independente se ele é positivo ou se ele é negativo ou o que seja. Se você optar por não entregar o seu animal que é positivo para a doença, para a prefeitura, você assina aqui, né, na minha cidade, tem um termo que a gente assina e libera falando que você vai cuidar do animal, que você tem consciência de que ele está doente. Mas eu tô falando isso aqui porque muita gente já me falou que entregou seu animal por achar que ele era obrigado, por achar que não tinha tratamento, mas tem tratamento e não é obrigado a entregar, cada um decide o que fazer com seu animal. Muitas vezes acaba que às vezes as pessoas são convencidas a entregar, mas ninguém é obrigado a entregar. Mas aí entra todas essas questões que eu disse em relação à condição de tratamento, condição de acompanhamento veterinário. Então é algo que precisa ser pensado e calculado de forma que não prejudique seu animal e que não traga nenhum risco para a saúde humana. A terceira pergunta, eu também juntei algumas perguntas porque é muita coisa, mas eu estou tentando resumir mais ou menos, o vídeo vai ficar grande, não tem jeito de falar de leishmaniose e falar pouco, mas eu tentei resumir algumas coisas para tirar as maiores dúvidas. E a terceira pergunta diz: a manifestação é parecida com a do ser humano? Quais os sintomas? Tem cura? Então, eu vou responder por partes, eu vou juntar uma pergunta na outra para que fique mais fácil de entender. Os sintomas da doença, eles podem ser sintomas externos, como eu já disse, e sintomas internos, que são do organismo do animal e que às vezes a gente não vê, só vê quando já está em uma situação mais precária. Mas os principais sintomas que são externos do animal são relacionados ao pelo e à pele do animal, onde o animal tem uma queda de pelo muito grande, ele tem feridas pelo corpo que são difíceis de cicatrizar, apresenta também onicogrifose, que é um crescimento anormal das unhas, o animal tem a unha muito grande, cresce muito rápido, inclusive a diploide a gente corta constantemente e ainda fica grande, e não é de propósito, é porque cresce rápido mesmo. E tem problemas como, por exemplo, a pontinha da orelha, não é o dente não, a pontinha da orelha aqui, ó, é muito característico que tenha feridinhas na pontinha da orelha, fica sem pelo, fica cascudinho, isso é muito característico também da doença, um sintoma muito comum. O nariz, inclusive, eu mostrei pra vocês uma foto de Chloe quando ela foi resgatada, onde o narizinho... Filha, peraí. Onde o narizinho dela aqui, ó, era bem ferido, com umas casquinhas, e isso também é característico. O nariz fica mais seco, fica mais ressecado. Os coxinhos, que são essas almofadinhas da patinha, também ficam muito ressecados. Inclusive, eu uso na Chloe um hidratante de patinha. Patinhas para evitar esse ressecamento excessivo. E existem outros sintomas também, como por exemplo, secreção no olho, fica com a secreção muito grande no olho, também pode ter queda de pelo ao redor do olho, fica mais seco, mais ressecado. E as principais características são mais relacionadas a isso, né? A pele, ao pelo do animal, o animal fica com pelo feio. E outra coisa que você consegue ver também é o emagrecimento. Ele emagrece muito rápido, o animal tem muita dificuldade de engordar. Então, são coisas que podem vir juntas, mas podem vir também separadas. Às vezes, um animal, ele não tem nada na pele, tá normalzinho, mas ele só tá magro e não engorda de jeito nenhum. Alguns animais é normal não engordar, igual a Chloe, ela tem a doença, é tratada, mas ela não engorda de qualquer forma. Mas, às vezes, o animal apresenta características, assim, poucas características, algo muito inespecífico, como, por exemplo, emagrecer. Como, por exemplo, cresceu a unha só cresceu a unha, você acha que é porque não tá desgastando. Eita! Ou, por exemplo, o animal apresentou uma feridinha na pele, você tratou, depois voltou, e a gente acha que é uma dermatite, que é uma coisa desse tipo. E aí, quando você vai ver, vai pesquisar melhor, pode ser a leishmaniose também. Então, não é algo que vai vir, que você vai ver o animal tendo todas essas características, como o Chloe teve muitas junto, e também não é algo que o animal vai ter alguma característica. O animal, ele pode ser um animal assintomático, ou seja, um animal que não tem nenhum sintoma, mas que tem a doença, e um animal que ele não apresenta nada. Muitas vezes isso acontece, que é algo muito comum de o animal não apresentar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença,
e aí quando você vai pesquisar melhor, vai fazer exames, você descobre que ele tem. E muitas vezes as pessoas até duvidam que o animal seja positivo por ele não apresentar nada. E a outra pergunta é em relação se a manifestação é parecida com a do ser humano. É uma manifestação que pode ser parecida sim, principalmente essa questão das feridas na pele. O ser humano apresenta muito essa característica e é algo comum também no animal. Mas existem também outras coisas que são parecidas. E a outra pergunta que está junto dessa é se tem cura. Então, gente, o tratamento da leishmaniose é um tratamento que busca a cura clínica do animal. O que é isso? É a cura do animal das características que ele tem, a cura dos sintomas que o animal tem, para que ele consiga ter a qualidade de vida que eu já disse para vocês. Mas é uma doença que ela não tem cura parasitária, ela não, para o cachorro, né, para o ser humano tem, mas para o animal ainda não existe uma cura, uma exata cura. Então, ele vai ser um animal que sempre pode ser assintomático, mas ele é portador, como o Chloe é. E a quarta pergunta, eu falei pra vocês que era 5, mas eu vou juntar a quarta na quinta, que são coisas que andam juntas também. A quarta é, quais os principais cuidados que precisa ter com o pet que tem a doença? E a quinta é, como prevenir? Por que Chloe usa essa coleira? Como funciona a vacina? Então, eu vou falar pra vocês junto sobre essas. Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês qual coleira é. Sempre me perguntam por que Chloe usa esta coleira, que é uma coleira que aparentemente assim não é bonita, mas todo mundo fica, por que Chloe usa essa coleira o tempo inteiro? Por que Chloe não tira essa coleira? Essa coleira, ela é uma coleira repelente que evita o mosquito da leishmaniose, evita esse mosquito palha. Então, é uma coleira que é preventiva. Ela é uma coleira para evitar com que o mosquito pique a Chloe e pique alguma pessoa que esteja saudável ou também outro animal. Então, é imprescindível que o animal use essa coleira, não só um animal que é positivo, mas também um animal que é negativo. Por quê? O animal que é positivo vai usar e vai evitar que ele seja picado e transmita para outro. E o animal que é negativo, essa coleira vai evitar com que o mosquito que esteja infectado pique esse animal e que ele se torne um animal positivo. Então, é imprescindível que todos os animais usem essa coleira, animal que tem doença, animal que não tem a doença, principalmente em regiões que são mais endêmicas, como aqui na minha região, aqui em Minas Gerais, na minha cidade, Montes Claros. É uma doença muito endêmica, então é imprescindível que se use essa coleira para evitar mesmo os animais que sejam transmissores e que também se tornem portadores. A outra coisa que é em relação a como prevenir a doença seria a vacina, que é uma vacina que é utilizada, principalmente, o animal toma doses quando é filhote, toma doses anuais. É uma vacina que é muito utilizada e ela também é utilizada para tratar o animal, muitas vezes para fazer um tratamento que se chama imunoterapia. Então, é uma vacina que ela é eficaz, tem uma eficácia muito boa hoje em dia e que eu indico que os animais tomem essa vacina para evitar que eles se tornem positivos. Infelizmente, não é 100% certeza que o animal vacinado não vá adquirir a doença, mas é algo que é uma forma de prevenção também. E outras formas de prevenção são baseadas no ambiente que a gente vive, principalmente, gente, não deixe acumular matéria orgânica, não deixe acumular fezes, não deixe acumular folhas, porque isso chama o mosquito. Isso, infelizmente, é algo que traz o mosquito para dentro da sua casa. Outra coisa que eu gosto de evitar é a questão dos passeios no horário que eu disse para vocês que o mosquito gosta mais de ficar, que é em relação às 5, 6 horas da tarde, que é o horário da tardezinha, mas quando a gente passeia nesses horários, é importante que o animal use essa coleira repelente e, se puder também, que você use um spray de citronela, que citronela é um princípio que evita o mosquito, que também é repelente do mosquito, então é bom usar. Tá dormindo, Chloe? Eu tô adulando ela, tá dormindo, gente. Acorda pra vida? É um spray que ajuda muito a evitar o mosquito, então é bom, quem tem costume de passear esses horários, é bom utilizar tanto a coleira quanto esse spray, mas principalmente a coleira. Eu digo também porque a coleira é algo que é mais prático, né? Às vezes o spray a gente não tem tempo de ficar borrifando o animal todos os dias, porque o animal que usa o spray precisa utilizar todos os dias. A coleira você deixa seu animal com ela, tira pra tomar banho, ou às vezes tem gente que até dá banho com ela. E é algo que já fica no seu animal e que facilita, de certa forma, né, a vida da gente. Então, são formas de prevenção que são muito eficazes e que é importante que a gente faça.
Outra coisa também é a questão de ter uma plantinha de citronela em casa, no jardim em casa. É algo que ajuda também, é comprovado que pode ajudar a tratar tratar com citronela. É algo que ajuda a evitar também a chegada do mosquito até a sua casa. Principais cuidados que precisa ter com o animal que tem a doença é principalmente em relação a ele ser um transmissor, né? Evitar com que seu animal ele seja um animal que vá transmitir através do mosquito. Então, principalmente evitar o mosquito, né? Fazer de tudo para que você consiga evitar esse mosquito. Outra coisa que é algo que é imprescindível para os animais que são doentes é o tratamento. Esse animal ele precisa fazer o tratamento contínuo. Tem medicamentos que são medicamentos que fazem para um tratamento mais curto, mas que também tem outros medicamentos que são de tratamento prolongado. Então é muito importante que o seu animal tenha acompanhamento veterinário. É imprescindível que seja um animal que tenha acompanhamento no mínimo anual. Eu gosto de fazer de 6 em 6 meses, acompanhamento que eu digo em relação a exames de sangue, exames de urina, para acompanhar como está o estado do seu animal, que muitas vezes tem coisa que a gente não consegue ver, que a gente só consegue saber através desses exames mesmo. Então é importante que a gente faça exames e que tenha cuidados em relação a isso, que a gente se programe para conseguir fazer exames do animal anualmente, para que evite como eu posso dizer, de agravar a doença sem que a gente tenha essa consciência, porque a partir do momento que você sabe de alguma alteração que o seu animal está tendo, você consegue tentar reverter, tentar evitar e assim prolongar a qualidade de vida do seu animal e prolongar a expectativa de vida também, porque infelizmente um animal que ele é doente, ele vai ter uma expectativa de vida menor do que um animal saudável. Então, os principais cuidados necessários com o animal que tem leishmaniose são esses que eu disse para vocês. Com o animal que é saudável também são esses que eu já disse para vocês. E é algo que é muito grande, é muito amplo, é difícil de conseguir falar para vocês em um vídeo só. Eu queria muito fazer vídeos curtos, mas é muito difícil, é muito complicado eu conseguir explicar para vocês só em um vídeo tudo o que eu queria falar. Mas eu espero que através dessas perguntas aqui eu consiga ter explicado para vocês, ter facilitado o entendimento. E as dúvidas que vocês tiverem, eu estou disposta a conversar. No direct do Instagram de Chloe, eu tô lá, tem nosso e-mail. Então, o que vocês quiserem conversar, quiserem discutir, se tem algo que eu disse que vocês não concordam, que acha que não é assim, que precisa ser de outra forma. Então, vamos conversar mais, vamos entender. E eu prometo para vocês que eu vou voltar aqui para falar mais sobre a leishmaniose e tirar as outras dúvidas, porque são muitas coisas e é difícil de conseguir falar em tão pouco tempo. Muito obrigada a atenção de vocês. Siga a gente no canal, se inscreva no nosso canal para que vocês vejam os nossos vídeos e curtam o nosso vídeo também, porque é muito importante para nós. E aguardamos vocês aguardamos vocês no próximo vídeo. É isso e um beijo para todo mundo. Manda beijo?